Nessa aula eu estou trazendo problemas de potências, raízes e notação científica. Os problemas são contextualizados, né? Como os problemas do Enem. Eu vou falar brevemente o que é essa contextualização. Um problema contextualizado, um problema de matemática contextualizado, é aquele que não tem só a matemática em si. Ele pega o problema de matemática e leva para uma situação do mundo real. Então, isso que é a contextualização. Você não vai resolver só o problema matemático. O tipo, simplifica uma expressão, resolva essa equação. Ou seja, o problema é sempre colocado em uma situação do mundo real, certo? Bom, a totalidade dos problemas do Enem são contextualizadas, certo? Existe a obrigatoriedade de contextualizar sempre, né? A contextualização, falando brevemente dela, ela é boa porque ela mostra que a matemática não é só uma abstração inútil, né? Que ela faz parte do nosso mundo real. E é claro que ela é ruim quando é levada a extremos, né? Essa obrigação de contextualizar sempre parece diminuir a importância de problemas do tipo simplifique essa expressão, resolva essa equação do segundo grau, certo? Até porque na hora de você aprender os fundamentos de uma ferramenta matemática, como potência, raízes, equação do segundo grau, você não pode estar contextualizando o tempo todo. Você vai ter que resolver problemas do tipo simplifique essa expressão, resolva essa equação do segundo grau, encontre as raízes dessa equação. Então você aprende assim, né? Não pode estar contextualizando sempre. Até porque também quando você entra no ensino superior, você vai ter que fazer, se você for fazer um curso de ciências exatas, uma engenharia, você vai ter que fazer o cálculo 1, 2 e 3. E vão aparecer problemas que é a aplicação direta dos fundamentos de matemática, né? Para aprender as ferramentas novas que você vai precisar. Você vai ter que resolver um monte de limites, vai ter que resolver derivadas. Ou seja, a gente não pode estar contextualizando o tempo todo, né? Mas como esse é o paradigma, né? Então a gente tem a obrigação de contextualizar. Então vamos para os nossos probleminhas. Vamos lá. Eu trouxe problemas de potências, notação científica e raízes, caso apareça alguma. Todos do Enem. Esse aqui. As exportações de soja, aqui do lado direito, certo? As exportações de soja do Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012. E registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. Ele quer saber a quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012. O tanto de soja exportada em julho de 2012, mas em quilogramas. Observe que você tem informação aqui que não vai ser necessária, né? Desnecessária. Por exemplo, né? A exportação de soja aumentou de julho de 2012 em relação a julho de 2011, mas caiu em relação a maio de 2012. Então essa informação não vai ter relevância para a resolução do problema. É só para contextualizar, né? Colocar dentro de um textão grande, né? Bom, não é bem isso não, mas às vezes é isso que acontece, né? O problema em si, matemático, ele é bem simples, né? Na verdade, é quase rasteiro, né? Aqui, 4,29 milhões de toneladas. Ele quer que você expresse essa quantidade de soja vendido em 2012 em quilogramas. Só isso. Deu alguma informação a mais, né? Que aumentou em relação a um ano, mas diminuiu em relação a outro mês. Então, mas essa informação a mais não vai ser necessária para a resolução do problema. O que você tem que fazer é colocar essa quantidade de soja vendida em 2012, em julho, colocar em quilogramas. 4,12 milhões de toneladas. Milhão de toneladas. Lembra que o milhão é 10 a 6, né? 10 a 6. Então, 4,219 vezes 1 milhão, 10 a 6, de toneladas, vezes 1 tonelada. O Tzinho aqui simboliza tonelada. Eu quero escrever isso aqui em quilogramas, certo? Aí você lembra que 1 tonelada são 1.000 quilos, 1.000 quilogramas. Ou seja, 1 tonelada, 10 elevado a 3 quilogramas. Então você tira aqui o tonelada, um T, e coloca o que ele vale em quilogramas. 1 tonelada vale o quê? 10 a 3 quilogramas, ou seja, 1.000 quilogramas. Então você substitui esse 1T por 10 a 3 quilogramas. Já que meu objetivo é expressar essa quantidade de toneladas, essa quantidade de soja aí em quilogramas. Pronto. Aí quando você chegar aqui, você vai usar
propriedade das potências, produto de potência de mesma base. Lembrando que 1 milhão é 10 a 6, né? Então, 4,219 milhão de toneladas, ou seja, 1 milhão é 10 a 6. Aí você vai usar a propriedade das potências. Produto de potência de mesma base, o que é que você faz? Soma os expoentes. Então, repete o número, 4,219 vezes 10 elevado a quanto? 6 mais 3, né? 6 mais 3. Produto de potência de mesma base, você soma os expoentes. 4,219 vezes 10 elevado a 9 quilogramas. Ou seja, está aqui a resposta. Na verdade, essa resposta está sendo dada em notação científica, né? Notação científica, que seria um número entre 1 e 10 multiplicado por uma potência de 10. Então, isso aqui está em notação científica. Então, o objetivo do problema simplesmente era transformar essa quantidade de soja aqui, que está em toneladas, transformar em quilogramas. Então, você troca 1 milhão por 10 a 6, 10 a 6, né? Tonelada, 1T, você troca por o que ele vale em quilogramas, 10 a 3 quilogramas. Ao chegar aqui, usa a propriedade das potências. Produto de potência mesma base, repete a base, soma os expoentes. Pronto, a resposta é essa aqui. É só isso. Esse outro probleminha aí. A figura representa a vista superior de uma bola de futebol americano, cuja forma é um elipsoide obtido pela rotação de uma elipse em torno do eixo das abscissas. Gira a elipse em torno do eixo X das abscissas e obtém a figura 3D, a bola de futebol. É isso que ele está dizendo, só isso. Então, gira a elipse em torno do eixo X e a figura em 2D vira uma figura em 3D. Os valores de A e B são, respectivamente, a metade do seu comprimento horizontal e a metade do seu comprimento vertical. Então, observe que, na figura em 2D, 2A é o comprimento horizontal. Comprimento horizontal. Certo? Então, a metade desse comprimento é simplesmente A. 2B é o comprimento vertical. Então, a metade desse comprimento é simplesmente B. Certo? Para essa bola, a diferença entre o comprimento horizontal, aqui, ó, 2A, a diferença entre o comprimento horizontal e o comprimento vertical é igual a metade do comprimento vertical. Lembrando que metade do comprimento vertical é simplesmente B. Então, informação dada. Repetindo, para essa bola, a diferença entre o comprimento horizontal e o comprimento vertical é igual a metade do comprimento vertical. Ou seja, B. Então, informação dada. Outra informação dada. Considere que o volume aproximado da bola é dado por V, volume, é igual a 4 vezes A vezes B ao quadrado. O volume dessa bola em função apenas de B é dado por, ou seja, ele quer que você dê esse volume da bola, essa informação dada, em função apenas de B. Dê um jeito de eliminar esse A. Você vai ter que dar um jeito de sumir com esse A aí. Certo? Então, repetindo rapidamente, você tem uma elipsoide em 2 dimensões, gira em torno do eixo X, aí vira uma bola de futebol americano. Ele dá o eixo horizontal, 2A, e o eixo vertical, 2B. Certo? E dá uma informação. A diferença entre o comprimento horizontal e o comprimento vertical é a metade do comprimento vertical. Da outra informação, o volume da bola é 4 vezes A vezes B ao quadrado. Informação dada. Informação pedida. O que é que ele está pedindo? Encontre esse volume em função apenas de B. Ou seja, dê um jeito de sumir com esse A. Como é que você vai fazer isso? Você vem nessa informação dada aqui, ó, 2A menos 2B, e isola o A. Eu vou isolar para depois substituir aqui. Então, isolando o A, está aqui, né? A equação, diferença entre comprimento horizontal e comprimento vertical é igual a metade do comprimento vertical. Vou isolar o A. Passo o B para o outro lado. Vai B mais 2B. Passei o menos 2B para o outro lado. Então, o lado direito fica 2B com B, 3B. Então, fica 2A é igual a 3B. Agora, você isola o A. Passa o 2 para o outro lado dividindo. A é igual a 3 meios de B. Pronto. Depois que isola o A, usando a informação dada, você vai dar um jeito de sumir com esse A aqui. Porque é isso que ele está pedindo. Volume em função apenas de B. Substitui o A por
3 meios de B. 3 meios de B. Fica volume é igual 4 vezes 3 meios de B, troca o A por 3 meios de B, vezes B ao quadrado. 4 vezes 3, 12, 12 sobre 2. B vezes B ao quadrado, produto de potência da mesma base. Repete a base B e soma os expoentes. 1 mais 2, 3. 12 por 2, 6. Volume é 6B ao cubo. Pronto, é isso que ele pediu. Escreva o volume em função apenas de B. Para isso, você vai ter que sumir com A. Como é que você some com A? Precisa de mais uma informação, uma relação entre A e B. Uma relação adicional entre A e B. Essa relação é dada por informação dada do problema. Diferença entre comprimento horizontal e vertical é metade do comprimento vertical. Essa informação tem o único objetivo de eu isolar o A, para depois substituir aqui. Terceiro problema. Muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como batimentos cardíacos e taxa de respiração, apresentam escalas construídas a partir da relação entre superfície e massa, ou volume, do animal. Uma dessas escalas, por exemplo, considera que o cubo da área S da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado de sua massa. Então, o cubo da área S é proporcional ao quadrado de sua massa. O símbolozinho aqui quer dizer proporção. Isso é equivalente a dizer que, para uma constante K maior que zero, a superfície S pode ser escrita em função de M por meio da expressão. A superfície S pode ser escrita em função de M por meio da expressão. O que é que ele está pedindo? Que você expresse o S em função do M. Isole o S. Certo? O S é o que em função do M? Então é isso que a gente tem que descobrir. Informação dada. Informação dada. O cubo da área é proporcional, esse símbolozinho que quer dizer proporcional, ao quadrado da massa. S é a área da superfície do mamífero. Ou seja, quantos quadrados de 1 centímetro ou 1 milímetro cabe na superfície da pele dele? Certo? M é a massa do mamífero em quilogramas. A informação dada aqui. O cubo da área elevado ao cubo, é proporcional ao quadrado da massa do mamífero. Então o símbolo quer dizer proporção. O que é que significa dizer que duas grandezas são proporcionais? Significa dizer que uma é igual à outra vezes uma constante. Ou seja, as duas estão ligadas por uma constante. Então, duas grandezas são proporcionais quando uma é igual a outra grandeza vezes uma constante. E essa constante é dada aí no problema. A constante é K. Certo? Então, dizer que o cubo da massa é proporcional, o cubo da área é proporcional ao quadrado da massa, significa dizer que cubo da área é igual a constante, o casinho do problema, vezes massa ao quadrado. Então, essa aqui é a informação dada. Eu transformo a proporcionalidade numa igualdade utilizando a constante que ele deu. E observe que todo o problema é literal, não aparece um número aí, né? Só letrinha, né? Então, o que ele pede no problema é simplesmente que você dê o S em função de M. Aqui eu tenho S ao cubo. Eu quero S em função de M. Então você vai ter que isolar o S. O que é que você vai fazer aqui para deixar o S sozinho? Eleva tudo a 1/3. Eleva o lado esquerdo e o lado direito da igualdade, você vai elevar a 1/3. Certo? Os dois lados da igualdade. S ao cubo elevado a 1/3. Isso aqui dá o quê? Que propriedade eu vou usar aqui? Vou usar a propriedade 2, né? Que a gente viu na aula anterior. A elevado a x elevado a y. Repete a base e multiplica os expoentes, o interno e o externo. 3 vezes 1/3, 1. S elevado a 1. É isso que eu quero. O S isolado, né? Mas se eu levei o lado esquerdo a 1/3, eu elevo o lado direito também, né? K vezes M2 elevado a 1/3. O parênteses é para indicar que quem está elevado a 1/3 é o K e o M também. Certo? É o K e o M ao quadrado. Ao chegar aqui, você vai usar que propriedade? Você vai usar, na verdade, é uma combinação das propriedades 2 e 3, né? Fica o K e o M. Aí você multiplica os expoentes internos com o externo, né? O expoente interno, 1 e o 2. O externo é 1/3. K elevado a 1 vezes 1/3. K elevado a 1/3. M elevado a quem? 2 vezes 1/3. 2 vezes 1/3, 2/3. Combina as propriedades 2 e 3. Pronto, isso aqui é a resposta. Ele quer simplesmente que você isole o S. Ou seja, o que é que está pedindo no problema?
área S escrita em função de M. Tá aqui, ó. Área S escrita em função de M. O que ele deu foi S ao cubo em função de M. Ele não quer S ao cubo, ele quer só o S. Então isso aqui é a resposta do problema. Esse outro problema, aí do lado direito. Dentre outros objetos de pesquisa, a alometria estuda a relação entre medidas de diferentes partes do corpo humano. Por exemplo, segundo a alometria, a área A da superfície corporal de uma pessoa relaciona-se com sua massa pela fórmula A é igual a K vezes M elevado a 2/3, em que K é uma constante positiva. Ou seja, isso aqui é a relação entre a área do corpo da pessoa e a massa do corpo. K é uma constante positiva. Informação dada. Outra informação. Se no período que vai da infância até a maioridade de um indivíduo, sua massa é multiplicada por 8, por quanto será multiplicada a área da superfície do corpo? Então, a relação entre área do corpo e massa é essa aqui, informação dada. A área e a massa estão ligadas por uma constante K. Outra informação dada. Da infância até a idade adulta, a sua área, ou seja, da infância até a maioridade, a massa do seu corpo é multiplicada por 8, em média. Então, se a massa na infância, vamos chamar de M, se a massa é M, quanto é na maioridade, na idade adulta? 8M. É informação dada. Do período que vai da infância à maioridade de um indivíduo, sua massa é multiplicada por 8. Então a massa do corpo é M na infância, na maioridade é 8M. Aí ele quer saber, o que é que ele está pedindo? Por quanto aumentou a área do corpo? Se a massa foi multiplicada por 8, da infância até a idade adulta, a área do corpo aumentou de quanto? Eu vou chamar a área do corpo da pessoa na infância, vou chamar de A, certo? E a área na idade adulta, que é o que ele quer saber, vou chamar esse Azinho vermelho aqui estilizado. Então, informação que ele pede. Qual a área na idade adulta? Certo? Vamos lá. A formulazinha vale para todas as épocas da sua vida, né? Vale para a infância e para a idade adulta. Certo? Lembrando que M é a sua massa na infância e a área do seu corpo também na infância. Agora vamos para a idade adulta, já que a fórmula vale para todas as épocas da sua vida. Então vale para a idade adulta. Então vamos lá. A área na idade adulta é o azinho vermelho estilizado. É igual, a constante é a mesma em todas as épocas, por isso que o nome é constante, né? Não muda, né? Vezes a sua massa na idade adulta. Agora, em vez de M, você vai substituir por 8M. Eu estou aplicando a fórmula para você quando adulto, na idade adulta. Então você não pode usar massa M, porque na idade adulta a sua massa é 8M. Então você vai substituir M por 8M. Certo? Pronto. Com isso você vai encontrar a área do seu corpo na idade adulta. Estou aplicando a fórmula para a sua idade adulta. Quando o A é o Azinho vermelho, estilizado, certo? E o M, a massa do seu corpo, não é mais M pequeno, é 8M. Então substitui M por 8M. Faz um algebrismozinho simples, vamos lá. A é igual a K, lembrando que 8 é 2 ao cubo, vezes M elevado a 1. Isso tudo está elevado a 2/3. Então o que eu fiz? Simplesmente na fórmula original, que vale para a sua infância e qualquer época da sua vida, eu troquei M por 8M. Estou olhando para a fórmula da sua idade adulta, onde a área do corpo é o azão, estilizado, vermelho. Ao chegar aqui, você simplesmente vai usar a combinação das propriedades 2 e 3 que a gente viu na aula passada, certo? Você repete as bases 2 e N, ou 2 e N, e multiplica os expoentes internos pelo externo. Expoentes internos, 3 e 1. 3 elevado a 2/3, dá quanto? 6 sobre 3, 2. Então, 3 que multiplica 2/3, dá 2. 1 que multiplica 2/3, 1 vezes 2/3, dá 2/3. Certo? Pronto. Volta para cá. A é igual a 2 ao quadrado é 4, eu coloco aqui na frente, vezes K vezes M elevado a 2/3. Ao chegar aqui, quem é K vezes M elevado a 2/3? Quem é? A área do seu corpo na infância. Lá em cima aqui, né? A área do seu corpo na infância. Já que M é a sua massa, é a massa do seu corpo na infância. Então você troca esse Km elevado a 2/3, troca por o Azinho. Diferenciando o A em azul do A em vermelho. A em azul é a área do corpo na infância. A em vermelho é a área do corpo na idade adulta. Ou seja, a área do corpo na idade adulta é 4 vezes a área do corpo
na infância. O que é que o problema pede? De quanto é multiplicado a área do corpo? É multiplicado por 4. Ao passar da infância para a idade adulta. Na infância é esse A em azul. Na idade adulta é um A em vermelho. Ele quer saber de quanto é multiplicado a área do corpo. É multiplicado por 4. Ao passar da infância para a idade adulta. Então, simplesmente você vai usar essa equação duas vezes. Ela vale em todas as épocas da sua vida. Na infância, quando a sua massa é M e a área do corpo é A em azul. E na idade adulta, quando a massa do seu corpo é 8M. Informação dada. E a área do seu corpo, na idade adulta, é o A em vermelho. Então você quer o A em vermelho em função do A em azul. Qual a relação entre os dois? 4. A resposta é 4. Agora eu trago um problema de notação científica, desses que são comuns no Enem, né, onde você tem um texto enorme, com um monte de informação, para resolver um problema matemático bem pequeno. Né? Então vamos ao textão aqui. A Agência Espacial Norte-Americana, NASA, informou que o asteroide Y155 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície da Terra. Então, essa é a única informação que vai ser utilizada para resolver o problema. Você vai usar só essa informação. Com base nessa informação, a menor distância que o asteroide Y155 passou da Terra é igual a. Ou seja, você vai colocar essa distância, essa menor distância, em notação científica. É só isso. Então, toda essa informação adicional, que o asteroide está no mesmo plano de órbita da Lua, isso toda é informação que não vai ter utilidade para o problema. Então vamos lá. O problema pede simplesmente que você escreva essa distância em notação científica. 325 mil quilômetros, 325 vezes 1.000 quilômetros. Como é que eu escrevo esse número em notação científica? O que é notação científica? Você vai deixar ele da seguinte forma. Um número entre 1 e 10, maior ou igual a 1 e menor que 10, vezes uma potência de 10. Só isso, né? Um número entre 1 e 10, vezes uma potência de 10. Então, eu quero deixar esse número aqui com uma vírgula em uma posição tal que ele fique entre 1 e 10. Eu vou deixar a vírgula bem aqui, ó, 3,2, que está entre 1 e 10, né? Então, como é que eu deixo a vírgula aqui? Onde é que está a vírgula desse número onde não aparece a vírgula? Onde a vírgula está implícita. Se não aparece é porque está no final, né? Está implícito. Então você vai ter que voltar quantas casas? Você vai ter que voltar, a vírgula não aparece e está no final. Fica subentendido. Você volta 5 casas, ó. O número fica aqui, ó. A vírgula fica aqui, ó, entre o 3 e o 2. 3,2, que está entre 1 e 10. Então eu quero deixar a vírgula aqui. Isso quer dizer que eu vou dividir por 10 a 5, né? 100 mil, né? Vou dividir por 10 a 5. Para que a vírgula fique no canto que eu quero, aqui, ó. Entre o 3 e o 2. Mas ao dividir por 10 a 5, você diminui o tamanho do número. Eu não quero alterar essa distância, eu não quero alterar o número original. Então você multiplica por 10 a 5 também. Com isso você mantém o número original, né? Então, divide por 10 a 5 para fazer a vírgula andar para trás. Certo? Multiplico por 10 a 5 para não alterar o número original. Com isso eu vou deixar o número em notação científica. Está aqui, ó. 3,25000. Esses zeros após o último número, em um número decimal, você pode desprezar, como a gente viu na nossa aula de notação científica. Né? Então despreze esses zeros. A resposta é 3,25 vezes 10 a 5 quilômetros. Pronto. Escrevi 325 mil em notação científica. Simplesmente colocar a vírgula em uma posição tal que gere um número entre 1 e 10. Como? Divido por 10 a 5. Pronto. Ficou a vírgula entre 3 e o 2. E ao mesmo tempo multiplico por 10 a 5 para não alterar o tamanho do número. 3,25 vezes 10 a 5. A resposta. Mais um problema. Esse de baixo aqui, ó. Está aí do lado direito, certo? Do papel. Um asteroide batizado de 2013-TV135 passou a aproximadamente 6,7 vezes 10 a 6 quilômetros da Terra. Observe que a distância entre a Terra e o asteroide está em notação científica.
A presença do objeto espacial nas proximidades da Terra foi detectada por astrônomos ucranianos que alertaram para uma possível volta do asteroide em 2032. Certo? Pronto, informação que eu não vou usar. Para frente. O valor posicional do algarismo 7, é presente na notação científica da distância em quilômetros entre o asteroide e a Terra corresponde a... Ele quer que você dê esse algarismo 7, a posição dele é o quê? Dezenas de milhares, centenas de quilômetros, vamos ver. Ele quer simplesmente a posição desse algarismo 7 na notação científica. Essa é a distância entre a Terra e o asteroide. 6,7 vezes 10 a 6 quilômetros. Aí você lembra que 10 a 6 quilômetros é 1 milhão de quilômetros, né? 6 zeros. Multiplicar por uma potência de 10 equivale a fazer a vírgula pular para frente, né? Quantas casas? 6 zeros, a vírgula pula para frente, 6 casas. Está bem aqui entre o 6 e o 7. Aí você vai pular 6 casas, para bem aqui, né? Despreza o restante, após a vírgula. Então o número é 6.700.000 quilômetros. Certo? Estou escrevendo esse número em notação convencional. A distância entre a Terra e o asteroide, 6.700.000 quilômetros. Mas o que ele quer saber é a posição do algarismo 7 corresponde ao quê? Certo? Dezenas de milhares, centenas de milhares, centenas de quilômetros, vamos ver. 6.700.000 é 6 milhões mais 700 mil. Aí você lembra que 700 mil é 7 vezes 100 vezes 1000. 700 mil é 7 vezes 100 vezes 1000. 1000 quer dizer o quê? 1000 significa milhar. Quando você vê a palavra milhar, você pensa logo em 1000. Certo? 7 centenas de milhar. Ou seja, o número 1000, 700 vezes. 7 centenas de vezes. Então você tem 1 milhar, o número 1000, 7 centenas de vezes. Então a resposta é o item D. Ó. 7 centenas de milhar de quilômetros. Isso aqui, lembrando que isso aqui é 700 mil quilômetros, né? Já que a distância todinha está em quilômetros. Né? Então, a posição do 7 simboliza o quê? 7 centenas de milhar. Certo? Ou seja, 700 vezes 1 milhar. Então a resposta é o item D. 7 centenas de milhar.